Vamos dar início à nossa terceira aula do terceiro módulo, Influências da Psicanálise no Mundo de Hoje. Nosso tema, Diálogo da Psicanálise com a Religião. Por se tratar de um tema que apresenta uma certa complexidade, vamos trabalhar de um modo tranquilo, sereno, para que possamos entender como se dá o encontro da psicanálise com a religião ou com as tradições religiosas. Nós estamos diante de uma diversidade significativa de alunos, trata-se de uma multidão, uma variedade. Imaginem vocês, cada um com suas crenças, com suas tradições religiosas, com seus valores. Dizia na abertura do nosso curso, experimentar a psicanálise é se dar o direito de falar mais um idioma, de enxergar para além daquilo que nos é dado aos olhares. E é importante que nós saibamos alimentar, abastecer o diálogo entre a psicanálise e as tradições religiosas, entre a psicanálise e a nossa experiência religiosa. Enquanto a psicanálise se volta para o interior de cada um, se volta para o inconsciente, a experiência religiosa, o sentimento religioso se volta para o além da experiência da matéria. Então é interessante que estejamos abertos, receptivos, distante de quaisquer possibilidades de preconceitos, a priori, antes de tudo. Perfeito? Preparei um material, acredito, significativo. Provavelmente devo fazer em 2 encontros, em 2 aulas, dada a complexidade e da ousadia de garantir que esse diálogo realmente seja um diálogo saudável. Então, terceira aula, terceiro módulo, que trata das influências da psicanálise no mundo atual. Já tivemos aulas, encontros anteriores, falando do diálogo da psicanálise com a cultura, do diálogo da psicanálise com a política. Hoje falaremos do diálogo da psicanálise com a religião. Ainda nos resta abordar a psicanálise nos tempos atuais, na nossa contemporaneidade, e os benefícios dessa psicanálise. Perfeito? Vamos ao nosso trabalho. Como sempre, encontrem a melhor posição para acompanhar de uma forma concentrada. Vamos esquecer os barulhos externos. Vamos assumir uma concentração que nos favoreça o nosso trabalho. Aqueles que chegaram do trabalho ou tiveram um dia agitado, procure uma concentração por meio da respiração. Respirar e expirar. Respirar e expirar, respirar e expirar. Esse movimento, esse exercício nos dá uma certa tranquilidade. Então vamos ao nosso material.
tranquilamente. Vamos entrar nessas águas, vamos fazer uma imersão e ver o que nós podemos encontrar em águas profundas. Vamos fazer a nossa caminhada, nos concentrando nas pinturas. Elas acompanham os traços do surrealismo, o melhor movimento artístico para falarmos de inconsciente e falarmos das tradições religiosas. Observe na abertura os símbolos apresentados, personagens, autoridades religiosas, autoridades na área da psicanálise, o analista. Estamos diante de uma pluralidade, diante de uma diversidade, cada um com sua crença, cada um com a sua experiência religiosa. Nós sabemos que a experiência religiosa ou nos chega pela tradição da família, ou nos chega pela tradição do país onde vivemos, ou nos chega por uma escolha pessoal. Muitos talvez não experimentem a dimensão religiosa, mas entendemos que a maioria se coloca nesse cenário. Tem uma experiência religiosa, tem um sentimento religioso. Então vamos avançar. Manteremos o mesmo esquema das aulas passadas, sempre um quadro para ilustrar, para quebrar um pouco a monotonia do descritivo. Observem os símbolos localizados no inconsciente e os símbolos localizados na prática de crenças, de tradições religiosas. Vocês poderão se identificar em uma parte ou em outra parte. Então, vamos começar pela história. Freud, século XIX. Tentarei ser bem didático para que a compreensão seja facilitada. Introduzi, depois da explicação, da provocação, 3 questões que farei a leitura delas, mas serão motivo de um trabalho de vocês a posteriori, depois da aula dada. Porque é interessante provocá-los, tanto na perspectiva da psicanálise, quanto na perspectiva da experiência religiosa. Então, vamos lá. O que nós encontramos na psicanálise freudiana? Sempre estamos a falar do papel do inconsciente. Sempre estamos a falar da visão sexual, da sexualidade apresentada por Freud e dos sonhos. Então, falando em legado freudiano, falaremos do inconsciente, sexualidade e sonhos. Você já tem uma iniciação nessa trilogia. Por outro lado, nós temos, do ponto de vista da experiência religiosa, sistema de crenças, sistema de rituais e textos sagrados. A pergunta que se coloca: que relação existe entre a trilogia acima e os sistemas, crenças, rituais e textos abaixo? Observem o finalzinho. Enquanto a psicanálise foca a introspecção, a interiorização, o olhar para dentro de nós mesmos, o olhar para dentro do inconsciente, as religiões, as tradições religiosas buscam uma conexão com o divino.
Muitos dirão uma conexão para o além do corpo, para o além da matéria. Avançando, então aqui estamos. Observem apenas o que está em destaque em vermelho, para não ficarmos com muitas informações. Como a ideia do inconsciente, introduzida pela psicanálise, pode coexistir ou complementar a noção de divindade e espiritualidade presente em várias religiões. Inconsciente, como ele faz o diálogo com o conceito de Deus, de deuses, com o conceito de espiritualidade. O que busca a psicanálise por meio do inconsciente e o que buscam as tradições religiosas. Segunda questão: de que maneira as teorias psicanalíticas sobre sexualidade e sonhos podem contribuir para a busca humana por significado e realização na vida? Um tema frequentemente abordado em contextos religiosos. De que maneira podem contribuir para a busca humana por significado e realização na vida? Tanto um quanto o outro, psicanálise, tradição religiosa, busca um significado e um propósito. Uma pergunta interessante. E a última questão, de que forma a introspecção, a interiorização que nós experimentamos por meio da psicanálise pode facilitar a busca por uma conexão espiritual? Ela tem interesse de levar a busca? Não tem interesse? Independente de interesse ou não interesse, na medida em que buscamos o nosso eu, buscamos trabalhar a fragmentação do nosso eu na introspecção, na interioridade, até onde isso pode nos levar a uma conexão com o espiritual. Avançando, então, essas questões depois farei um material paralelo para que vocês com calma passem cada uma das questões e façam aí uma autoavaliação, ou eu diria, faço aí um trabalho de autoanálise, não é isso? Avançando. Uma ideia: enquanto a psicanálise trabalha conceitos como inconsciente, já apareceu, como complexo de Édipo, já sabemos do que se trata, e a questão da transferência na análise, enquanto a psicanálise caminha nessa perspectiva, as tradições religiosas trabalham numa perspectiva de fé, eu tenho fé, não tenho fé, redenção no sentido de salvação, porque eu tenho que salvar? Estou numa situação de limitação, estou numa situação, algumas religiões chamam de pecado, umas chamam de pecado original, uma situação de dívida, e transcendência, fé, redenção e transcendência. Que relação existe? Podemos pensar nessa possibilidade. Quando você trabalha o inconsciente, complexo de Édipo, a questão do poder, da relação do poder do pai que dá orientação, nós chamamos a Deus de Pai. Existe aí o Pai Nosso. Transferência. Aqui nós falamos transcendência. Transferência é diferente de transcendência. Já estudamos o conceito de transcendência e de imanência. Imanência, procuramos dar sentido à vida no limite da matéria. Transcendência, procuramos dar sentido à vida para além da matéria. Avançando, vamos mudar aqui. A psicanálise trabalha com um diálogo
entre o interno. A psicanálise trabalha com o diálogo para uma interiorização, e as tradições religiosas trabalham com a transcendência. É possível existir um diálogo entre a introspecção e a experiência da transcendência. A psicanálise procura desvendar as camadas mais profundas, aquelas camadas ocultas da psique humana. Desvendar, mergulhar, experimentar essas camadas profundas, enquanto as religiões exploram a relação do homem com o sagrado e o eterno. Observem o que uma faz e o que a outra faz. A psicanálise, as camadas mais profundas precisam ser conhecidas do inconsciente. E a experiência da religião, em termos de fé, redenção e transcendência, exploram a relação do homem com o sagrado, com a vida eterna. Agora, as duas, de maneiras diferentes, buscam pelo entendimento da condição humana. Uma se volta para o interior e outra se volta para o além, em busca de trabalhar os mistérios da existência humana. Vamos às perguntas. Vamos atrapalhar menos. Apenas o que está chamando a atenção em vermelho. Como o entendimento do inconsciente, proposto pela psicanálise freudiana, pode influenciar a sua percepção e vivência da fé, um conceito central em muitas religiões. Tem a ver? Não tem a ver. São questões que precisam ser colocadas porque cada um precisa se posicionar. Com certeza, cada um vai se posicionar conforme a própria experiência, conforme a própria história, conforme os próprios propósitos. Vamos respeitar a nossa diversidade e saber que é possível. Segunda questão: de que maneira a compreensão do complexo de Édipo, a experiência do poder na família, pela figura do pai, ou aquela experiência onde a gente observa a relação afetiva da menina pelo pai, do menino pela mãe. Então, de que maneira a compreensão do complexo de Édipo pode se relacionar com a busca por redenção nas religiões? Enquanto as religiões apresentam um propósito de salvação, o que eu preciso fazer para me salvar? No complexo de Édipo, o que eu preciso saber para superar o complexo de Édipo? O que eu preciso saber e o que eu preciso fazer? A terceira questão: como os conceitos de transferência na psicanálise, nós já sabemos como ele acontece, não é isso? Você, quando se encontra com o psicanalista, com o analista, durante a análise, existe um momento em que você transfere para o analista experiências passadas de desencontro, de repressão, e você revivencia, você rememora com o analista a experiência passada. Então, o analista passa a representar o pai que foi super autoritário, um professor, um tio, uma experiência desfavorável. E a pergunta é a seguinte: como os conceitos de transferência podem se relacionar com a noção de transcendência encontrada em várias religiões? Nós já conversamos sobre o conceito de transcendência
numa perspectiva filosófica, antropológica, teológica. Transcendência é a capacidade que nós temos de sair de nós mesmos para dar sentido à existência, no sentido psicológico ou psicanalítico, ou no sentido teológico. Vamos avançando. Aqui imagens que nos colocam numa situação, deixa eu ficar bem no meio aqui, tem uma divisão. Então vocês vejam que nós temos olhares diferenciados, né? Até pelas cores. Inconsciente. Observe as imagens. Nós estamos no diálogo entre psicanálise e religião natural, símbolos religiosos, figuras com posturas de acolhimento, ou representando rituais. Nós temos símbolos religiosos. Vamos avançar. Vamos atrapalhar menos. Observem os quadros, eles estão sempre na perspectiva da psicanálise e das tradições religiosas. Observe as imagens, vocês identificam com facilidade o que é da psicanálise e o que é da experiência religiosa. A natureza do ser humano. O que vamos encontrar novamente, complexo de desejos inconscientes e conflitos internos, isso na visão de Freud. Por outro lado, a religião, uma entidade espiritual que busca significado e propósito à vida. Existe um contraste entre a visão materialista da psicanálise e a visão espiritualista da religião. Podemos aprofundar enquanto mergulhamos em nós mesmos, em busca da nossa identidade, em busca de trabalhar a nossa fragmentação. A gente se coloca numa perspectiva de uma visão materialista, enquanto a religião busca uma visão espiritualista para trabalhar o significado do ser humano. Vamos às questões. Apenas o que está em destaque. Como os desejos inconscientes e conflitos internos interagem com a busca por significado e propósito espiritual. É possível acontecer isso? Fazer essa relação? Nosso inconsciente, nossos desejos, conflitos, como nós, na situação de experimentar desejos e conflitos internos, como nós buscamos significado e propósito espiritual. A segunda questão, de que forma a visão materialista da psicanálise, enquanto ela se volta para o interior, para a pessoa mesma, para o ego, para o self, voltada para processos mentais, conflitos internos, como ela pode coexistir ou complementar a visão espiritualista das tradições religiosas, que vê o ser humano como uma entidade em busca de transcendência. A pensar. Nós podemos viver a vida porque o sentido da vida se encontra aqui, na Terra, na minha cidade, na minha história, ou de repente eu vivo essa vida em função de uma outra vida, numa perspectiva religiosa. Questões que eu tenho que abordar e trabalhar e resolver. Avançando. É possível integrar a compreensão da psicanálise sobre desejos e conflitos com a noção religiosa de ser humano?
Uma pergunta inteligente. Vamos avançando. Nosso tempo nos aperta. Observem a pintura, símbolos na perspectiva da psicanálise, símbolos na perspectiva da religião, das tradições religiosas, simbolismo e interpretação. Sabemos que os sonhos trabalham com símbolos. Símbolos no sonho, chave para compreender o inconsciente. Por outro lado, as religiões trabalham com símbolos, rituais e escrituras para traduzir a dimensão da espiritualidade. Então vamos às questões. Como a interpretação dos símbolos nos sonhos pode ser comparada à interpretação de símbolos em rituais ou escrituras religiosas? Uma questão que cada um precisa resolver. De que maneira a compreensão dos símbolos nos sonhos, acessando o inconsciente, pode enriquecer a prática espiritual, que é baseada nos símbolos religiosos? Interessante a questão. Como o uso compartilhado do simbolismo, tanto da psicanálise quanto das religiões, pode refletir a busca humana para expressar melhor as realidades que vão além da nossa experiência humana. A psicanálise tem algum interesse ou mesmo em não tendo interesse, ela pode ser um suporte, ela pode ser uma ajuda. Avançando. Observe a imagem. Não estou atrapalhando nada. Aqui ok? Observe a imagem. Sempre olhar psicanalítico e olhar na perspectiva das tradições religiosas. Os rituais fazem parte da nossa vida. Lembrem-se, aqui um clássico, O Pequeno Príncipe e os rituais. No caso da terapia, nós temos o que de ritual? A sessão terapêutica e a interpretação que acontece naquele espaço. Do ponto de vista da tradição, das tradições, diferentes métodos de se buscar autoconhecimento e transformação. Então, tanto a psicanálise quanto a experiência religiosa têm caminhos diferenciados em busca da transformação e do autoconhecimento. Vamos avançar um pouco. As questões básicas. De que forma os rituais religiosos podem complementar os rituais da psicanálise? Como as sessões terapêuticas e a interpretação que lá acontece pode colaborar na busca do autoconhecimento, exploração do inconsciente? Interessante a questão. Quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos colocamos numa celebração religiosa, nós estamos a procurar um diálogo com Deus, procurar um diálogo conosco mesmo. Nós nos encontramos na oração que fazemos, nós nos encontramos nos rituais religiosos que praticamos, nas sessões terapêuticas, uma busca também de autoconhecimento. Pergunta interessante. Como as práticas e rituais da psicanálise se relacionam ou podem ser influenciados pelos rituais religiosos, quando ambos trabalham a transformação pessoal? A psicanálise é preocupada com o autoconhecimento e a transformação pessoal e as tradições religiosas também preocupadas com o autoconhecimento e com a transformação pessoal. Avançando. É possível que os rituais religiosos e as práticas psicanalíticas atuem de maneira complementar na busca pelo autoconhecimento? Uma questão básica,
mas seria interessante que você pudesse se colocar diante dela. Avançando, crença e fé. Observe a imagem. Perspectiva psicanalítica, perspectiva religiosa. Crença e fé. Aquela questão colocada no início é importante. Nós vivemos essa vida em função dessa vida terrena, dela mesma, ou podemos viver essa vida em função de uma outra vida. Na experiência religiosa, uma vida eterna, uma vida para se viver intensamente com Deus, no paraíso. Crença e fé. A psicanálise entende que a experiência de acreditar também envolve um processo inconsciente. Enquanto as religiões, a experiência de acreditar, a fé, é considerada uma virtude e uma conexão, um caminho com Deus, com a experiência divina. Existe um contraste. Diferentes interpretações do papel da crença na vida humana. É muito interessante essa temática. Como trabalhar a crença na perspectiva da psicanálise e como trabalhar a psicanálise na perspectiva da experiência de fé. Será que as duas se convergem, se dialogam? Será que as duas se distanciam? As duas fazem a experiência do inconsciente? Por que eu me fiz uma pessoa religiosa? Por tradição, por uma herança familiar, por um compromisso pessoal? A que devo explicar a minha experiência religiosa? A origem, a história? Será que tem alguma relação com o nosso inconsciente? Bom, vamos avançar. Apenas as questões sinalizadas, com uma visão psicanalítica de crença e fé, como manifestações do processos inconscientes. Realmente, crença e fé é uma manifestação do inconsciente. Pode influenciar a compreensão da fé religiosa, frequentemente vista como uma virtude e uma conexão com o divino. Então, é interessante o exercício, entender que a experiência de crença e fé é uma manifestação do processo inconsciente. Agora, como ela pode influenciar na compreensão da fé religiosa? Com mais tempo, pense mais. De que maneira a concepção da fé, como uma virtude nas tradições religiosas, se alinha ou se distancia da interpretação da fé como um produto dos processos inconscientes na psicanálise? Você vai dizer, não, a experiência de fé das tradições religiosas nada tem a ver com o inconsciente da psicanálise. Uma questão posta e uma questão a ser resolvida, com muita serenidade. Outra questão, qual é o papel da crença e da fé na compreensão da condição humana? Porque muitas pessoas têm, porque algumas pessoas não têm. Considerando tanto as perspectivas psicanalíticas quanto as religiosas. Uma pergunta a resolvermos a partir da nossa história, da nossa singularidade, da nossa subjetividade. Avançando, autoridade e poder. Observe as imagens, um pouco dessas imagens nós abrimos a nossa conversa. O que temos que nos chama a atenção? Na experiência
da psicanálise, nós temos o analista, o psicanalista, que experiencia uma dinâmica de poder e autoridade. Na experiência religiosa, nós temos os representantes, autoridades, sacerdotes e os líderes. Agora, existe uma maneira de se lidar com essa autoridade em psicanálise e uma maneira de se trabalhar e se lidar com essa autoridade na experiência religiosa. Vamos estar atentos. Que experiência que eu tenho em análise, que experiência que eu tenho na minha tradição religiosa. Questões básicas, como as dinâmicas de poder e autoridade na relação entre analista e paciente se comparam às dinâmicas entre líderes religiosos e seus fiéis. Como é que se dá essa relação? A natureza de uma na psicanálise e a natureza de outra na experiência religiosa. Avançando. De que maneira a autoridade exercida pelo analista e pelos líderes pode influenciar a orientação e o desenvolvimento pessoal de cada um? Tanto uma autoridade quanto a outra autoridade corrobora uma situação diferenciada, sempre na perspectiva do bem. Qual é o papel da autoridade quando se trata de facilitar o autoconhecimento na psicanálise e o crescimento na experiência religiosa? Necessariamente o autoconhecimento não vem acompanhado de crescimento espiritual, mas em diálogo ambos se beneficiam. Vamos avançar. Questão da ética, é um terreno que nós estamos sempre a pisar. Observe a imagem. Ok, vamos então. A psicanálise tem o seu foco na introspecção, busca o autoconhecimento e, evidentemente, tem como suporte, como terreno, a ética. Diferentemente das religiões que têm seus códigos morais explícitos e prescritivos. Já conversamos sobre a moral, a ética do desejo e a ética da empatia. Interessante comparar as éticas e observar o que tem de diferenças e o que tem de pontos comuns. Vamos avançar. As questões. Como posso equilibrar a introspecção, a interiorização? Como posso equilibrar a minha autoanálise com os códigos morais mais rígidos e prescritivos das religiões, em processo de tomada de decisão ética? São situações diferenciadas. A experiência da introspecção, da autoanálise, com os códigos morais mais rígidos e prescritivos das religiões. Quando nós fazemos análise, provavelmente, com certeza, estamos a trabalhar um pouco da autoridade do superego, lá alojada no inconsciente. E como trabalhar essa rigidez do superego com os códigos morais na perspectiva das religiões. Avançando, de que forma as orientações éticas da psicanálise e as normas morais das religiões podem facilitar escolhas e comportamentos na experiência do cotidiano. Cada um responda a partir da sua própria história. Avançando, de que maneira a ética, que é baseada na autoconsciência, de que maneira os códigos morais religiosos podem ser combinados, podem dialogar para
garantirem o desenvolvimento pessoal mais harmônico e mais integralizado. Questões a serem resolvidas. Avançando, saímos daqui. A imagem, sofrimento e cura. Quem não experimenta o sofrimento, quem não busca a cura. A psicanálise vê o sofrimento como oportunidade para um autoconhecimento e crescimento pessoal. As religiões entendem o sofrimento como um meio, uma estrada para se purificar espiritualmente. Uma experiência de fé, de teste para a própria fé. Vamos avançar, talvez as questões, mais detalhes nas questões. Apenas o que está em destaque, como a interpretação da psicanálise do sofrimento, que é uma janela para um autoconhecimento e crescimento pessoal, como, então, a interpretação do sofrimento contrasta com a visão de muitas religiões em se tratando do sofrimento. Enquanto as religiões trabalham no sentido de purificação espiritual, a psicanálise trabalha o sofrimento no sentido de melhorar o autoconhecimento. Uma pergunta interessante. De que maneira as experiências do sofrimento, tanto na perspectiva psicanalítica quanto na perspectiva da tradição religiosa, de que maneiras as experiências do sofrimento levam a uma transformação significativa? Interessante. Como as abordagens da psicanálise e das religiões para a cura e o alívio do sofrimento se comparam e se diferenciam quando se trata de buscar o autoconhecimento, quando se trata de trabalhar o sofrimento. Como a abordagem da psicanálise, como a abordagem da religião, podem ser comparadas. O que tem de comum e o que tem de diferente. Avançando. Cultura e sociedade. Reparem as imagens. Um olhar psicanalítico, um olhar a partir de uma experiência religiosa, de uma tradição religiosa. A psicanálise influencia, as tradições religiosas influenciam. São influenciadas pela cultura e pela sociedade. E influenciam a sociedade e recebem influência da sociedade. E influenciam a cultura e são influenciadas pela cultura. A psicanálise pode revelar como as normas culturais determinam a psique individual. A psicanálise faz esse trabalho. Por outro lado, as religiões formam e são formadas pelas normas sociais e culturais históricas. Esse cruzamento não apenas reflete, mas também contribui para a construção do tecido social e cultural. Já vimos isso quando falamos de cultura. Vamos avançar as questões. Observem como as normas culturais influenciam a psicanálise. Já fizemos essa imersão. E como as religiões são moldadas e, ao mesmo tempo, moldam essas mesmas normas? Uma pergunta inteligente. Respondam no silêncio dos próprios estudos. Vamos lá. De que maneiras a psicanálise e as religiões contribuem para a construção e evolução do tecido social e cultural? Demos muito material quando falamos do diálogo psicanálise e cultura, mas trabalhe uma resposta para essa questão. Como a psicanálise ajuda a entender as influências religiosas na sociedade e vice-versa? É possível? Nós que estamos sendo iniciados na psicanálise, no conhecimento das teorias psicanalíticas,
Como a psicanálise pode facilitar a compreensão das influências religiosas. É um pouco do trabalho que nós estamos fazendo aqui, comparativo. Avançando, consciência e inconsciente, bem, o campo da psicanálise. A psicanálise trabalha com essa dupla, enquanto as religiões trabalham com a elevação da consciência espiritual. Podemos pensar melhor nisso. Psicanálise, consciência, inconsciente, e tradições religiosas, elevação da consciência espiritual. Avançando, quantas questões. Vamos permanecer dentro do nosso tempo para não gerar aí um cansaço intelectual. Como a compreensão da psicanálise, na sua dinâmica consciência e inconsciente, pode se relacionar com a noção religiosa da elevação da consciência espiritual? Uma pergunta interessante. De que forma as teorias psicanalíticas e as práticas religiosas podem contribuir para a elevação da consciência espiritual? E contribui para a nossa compreensão da mente humana. Interessante. As teorias psicanalíticas podem ajudar na compreensão da elevação da consciência espiritual? Podem. E a consciência espiritual pode ajudar na compreensão da mente humana e suas capacidades? Pode. Vamos aprofundar a questão. Como a integração das perspectivas psicanalíticas inconscientes com as práticas religiosas, elevação da consciência, pode beneficiar o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, autonomia, o encontro conosco mesmo. Pode beneficiar o desenvolvimento pessoal e espiritual de um indivíduo. Interessante. Avançando. Provavelmente estamos a terminar. Observem sempre o cenário da psicanálise e o cenário religioso. Desenvolvimento psíquico e espiritual. A psicanálise se volta para o desenvolvimento psíquico na perspectiva de trabalhar conflitos internos e traumas. As religiões se voltam para o desenvolvimento espiritual, buscando a transcendência e conexão com o divino. Vamos às questões. De que maneira os processos de desenvolvimento psíquico, promovidos pela psicanálise, podem ser integrados ao desenvolvimento espiritual, enfatizado pelas religiões, para um crescimento pessoal mais abrangente? Como as duas psicanálises e tradições religiosas podem colaborar para o nosso crescimento pessoal? Como a busca pelo desenvolvimento espiritual, experiência religiosa, desenvolvimento do sentimento religioso, pode influenciar ou ser influenciada pelo desenvolvimento psíquico, conforme a psicanálise entende? Pergunta inteligente. De que forma as abordagens, diversas abordagens da psicanálise e das religiões, para o desenvolvimento psíquico e espiritual, refletem diferentes aspectos do crescimento pessoal? De que forma? Vale a pena pensar sobre isso. Avançando, estamos chegando ao final. Observe a imagem, relação de terapia e salvação. Vejam lá, a terapia procura a cura psicológica e a compreensão de si mesmo, enquanto a religião, a experiência religiosa, foca a salvação. Na salvação existe a libertação do sofrimento e a intimidade com o sagrado, a união com o sagrado. Vamos às questões. De que maneira a terapia psicanalítica, com seu foco na cura psicológica e autoconhecimento,
pode complementar a busca religiosa pela salvação, vista como libertação do sofrimento e união com o sagrado. Evidente, a depender da história de cada um, interessante ressignificar a nossa caminhada nessa perspectiva, avançando como os objetivos e métodos da psicanálise e das religiões, tanto a psicanálise quanto as religiões têm técnicas, têm métodos, podem alcançar a cura e a realização se diferenciando em que e como nas convergências, nas intersecções. Realmente acontece, os objetivos e métodos acabam se encontrando quando procura a cura e a realização. E última, de que forma as práticas terapêuticas e práticas religiosas e conceitos religiosos afetam a vida dos indivíduos na busca por bem-estar e plenitude. Curiosamente, tanto a psicanálise quanto as tradições religiosas buscam o bem-estar e a plenitude. Avançando. Linguagem e comunicação, observe a imagem. Muito interessante. A psicanálise valoriza a linguagem e a comunicação, é bem lacaniana e a abordagem para interpretar o inconsciente. Por outro lado, a experiência religiosa, a prática religiosa, também trabalha a linguagem, presente de modo significativo nas orações, nas meditações e nos rituais. Vamos nos dar conta como as duas se encontram, ou com os mesmos interesses ou com interesses diferenciados pelas questões. Como a linguagem usada na psicanálise para acessar e interpretar o inconsciente se compara e se integra com a linguagem utilizada em orações, meditações, rituais religiosos. Interessante a pergunta. A psicanálise usa da linguagem para trabalhar o inconsciente e a experiência religiosa trabalha a linguagem, muito presente nas orações, nos rituais religiosos. Avançando, de que forma a linguagem e a comunicação influenciam o autoconhecimento na psicanálise e na experiência religiosa. Presença da linguagem nos dois. Última questão, como a linguagem pode atuar como uma ponte entre o consciente e o inconsciente e entre o humano e o divino? Na prática psicanalítica e na prática religiosa. Tempo para vocês depois, para vocês aprofundarem. Desafios e controvérsias. Estamos a fechar o nosso trabalho. O diálogo entre a psicanálise e a religião apresenta muitos desafios, muitos pontos de convergência e divergência, principalmente no campo do que é científico, tanto para a psicanálise quanto para a experiência religiosa. Psicanálise e experiências religiosas experimentam desafios enormes para entender a linguagem da espiritualidade. É um caminho que cabe a cada um de nós realizarmos. Com isso, nós fizemos uma caminhada no cenário da experiência psicanalítica e da experiência religiosa, mostrando que existem diferenças e existem pontos de convergência. Nós temos que analisar pontos de convergência, pontos de divergências e fazer a nossa caminhada, fazer a nossa escolha. Então, em fechando, de que maneira a psicanálise, com seu fundamento na ciência e na análise da mente, pode ser compatível às abordagens espirituais
e transcendentais das religiões? Uma pergunta merece uma boa resposta. Como profissionais estudiosos de ambos os campos, vocês podem trabalhar juntos para integrar perspectivas psicanalíticas e religiosas, sempre na direção do autoentendimento e da busca da qualificação da experiência humana. Quais são os princípios, os principais desafios e controvérsias enfrentados tanto por uma abordagem quanto por outra? Identificar esses desafios e sinalizar como esses desafios podem ser superados para produzir sempre um diálogo produtivo. Muito bom. Com isso, nós fechamos a nossa abordagem a respeito do diálogo, psicanálise e religião. Provavelmente eu faça mais uma incursão, eu faço mais um movimento de reflexão a respeito do contexto da experiência psicanalítica e da experiência religiosa, por ser um espaço de muita complexidade. O importante é que possamos caminhar pelo mundo da psicanálise, pelo mundo das tradições da experiência religiosa, sempre abertos ao que de melhor cada uma delas nos oferece. Paramos por aqui. Estamos a fechar, então, o nosso terceiro encontro, terceira aula do terceiro módulo.